Em live transmitida por suas redes sociais, o senador Lazier Martins explicou o embasamento do pedido de impeachment que protocolou contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O senador explicou que, face à escalada de arbitrariedades do ministro nos inquéritos políticos que conduz no Supremo Tribunal Federal, o Senado precisa agir, no mínimo, para salvar a imagem desta legislatura, que se apresenta como uma das piores da história da instituição. O senador Lazier Martins afirmou: não é admissível que se escoe essa legislatura com a continuada omissão do Senado em relação aos pedidos de impeachment de ministros do Supremo. Que ao menos aquele que mais tem infringido a Constituição seja processado. Só o Senado tem a prerrogativa e até hoje não fizemos isso. É uma omissão injustificável, uma irresponsabilidade do Senado de não cumprir a sua obrigação. Lazier Martins lembrou que dezenas de pedidos de impeachment já foram apresentados, mas que vêm sendo engavetados pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O senador disse: entendo que dá para fazer isso em novembro, basta o presidente querer e basta termos um número suficiente de senadores que queiram dar andamento a esse processo do impeachment. Até hoje, nunca chegou sequer à mesa do Senado, quanto mais ao plenário do Senado, composto de 81 senadores. O senador disse que espera que, desta vez, Pacheco dê o devido encaminhamento ao pedido e que, a partir daí, se instaure o devido processo para julgamento do senhor Alexandre de Moraes, que deverá perder o cargo por atropelamento à Constituição Federal, que competia a ele defender e preservar, o que ele não vem fazendo. As arbitrariedades são muitas. Nós temos visto um clamor nacional de indignação com atos do senhor Alexandre de Moraes. Está na hora de terminar tudo isso. Está na hora de um basta. O ministro ultrapassou todos os limites previsíveis e imprevisíveis com relação à sua atuação nesse inquérito. Ele faz e acontece o que bem entende. Lazier acrescentou: estamos nos estertores dessa atual legislatura. Não é admissível que o Senado fique com essa pecha de uma das piores legislaturas da história do Senado Federal porque não defendeu a Constituição. Foi omisso, foi surdo, cego e mudo com relação às arbitrariedades cometidas à saciedade nestes últimos anos. O senador afirmou: nós, do Senado Federal, temos obrigação de atacar as violações da Constituição. Nós juramos isso quando assumimos o posto de senadores da República, defender a Constituição. E isso não vem acontecendo. Nós temos nos omitido. E várias vezes fui à tribuna desde que cheguei lá, inclusive já no primeiro ano, em 2015, na chegada ao Senado, protocolei uma PEC para que se mude o sistema de indicação dos ministros do Supremo. Exatamente por essas coisas que estão acontecendo. Tendo sido um Supremo aparelhado por uma facção político-ideológica, só poderia dar no que está dando agora e que, lamentavelmente, vem tendo a conivência dos senadores da República. Portanto, está na hora, já passou da hora há anos, o momento de nós atacarmos aqueles que infringem a Constituição Federal, o que vem acontecendo principalmente por esse ministro, que hoje é uma das figuras mais atacadas pelo povo brasileiro, exatamente pelas arbitrariedades que tem cometido. Apesar de alguns senadores, como Eduardo Girão e Lazier Martins, agirem nos limites de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, também conhecido como Inquérito do Fim do Mundo,
e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram 1 ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de 1 ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 14 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A assessoria está dizendo aqui que houve a necessidade de troca do aparelho porque o som não vinha sendo satisfatório. Então eu quero concluir essa minha manifestação, que é mais uma justificativa
do protocolo do pedido de impeachment do senhor Alexandre de Moraes, exatamente pela série de arbitrariedades que vem cometendo e que estão minuciosamente descritas nas 12 laudas que fundamentam o pedido de impeachment já protocolado, e que eu espero que tenha a imediata acolhida do presidente do Senado e que tenha o devido processamento, o processamento regular. Né? Nós temos perguntas depois, senador. Não, podem formar as perguntas. A primeira pergunta é se existe algum caminho que não seja através do Senado Federal para o processamento de impeachment. Atualmente não há um outro caminho para processar um pedido de impeachment que não seja o acionamento do Senado Federal. Pelo artigo 52 da Constituição, o Senado Federal é a única instituição com o poder de processar e julgar ministro do Supremo Tribunal Federal, bem como o Procurador-Geral da República e os ministros do Conselho Federal de Justiça. Não há um outro órgão. Eu tenho protocolado já há vários meses uma outra PEC, no sentido de que qualquer cidadão possa encaminhar uma reclamação para o Conselho Nacional de Justiça, onde qualquer cidadão possa acusar infrações cometidas por ministros para conhecimento do Conselho, só para conhecimento, para que tome alguma providência. Portanto, de um efeito muito limitado. Mas essa PEC não foi ainda distribuída para nenhum relator. E a segunda pergunta, senador, o que deve ser feito para que esse processo de impeachment que o senhor está sugerindo, ele ande? Bem, para que esse processo de impeachment tenha andamento, é preciso que o presidente do Senado o receba e remeta para a advocacia do Senado, que irá examinar as formalidades, somente as formalidades, descrição de provas, endereço de testemunhas, reconhecimento de firma, etc., sem entrar no mérito. Isso com tempo limitado a 10 dias. Feito isso, volta para o presidente do Senado e o presidente do Senado encaminha para a mesa do Senado, integrada por 7 senadores, um presidente, um vice-presidente e os secretários, né? No total de 7, mais os suplentes. E cabendo recurso para o plenário de qualquer que seja a decisão da mesa. Em princípio, se a mesa acolher, deverá nomear uma comissão de senadores para avaliar os fundamentos legais. Então, primeiro, a admissibilidade. Essa é a expressão jurídica. Lá, com o advogado do Senado. A admissibilidade. E depois vem para o exame do mérito por parte da mesa do Senado e dali devendo ir para o plenário. Eu entendo que dá para fazer isso em novembro, basta o presidente querer e basta termos, que vem sendo um outro problema, termos número suficiente de senadores que queiram dar andamento a esse processo do impeachment. Até hoje, nunca chegou nenhum processo de impeachment, nunca chegou sequer à mesa do Senado. Quanto mais chegar ao plenário do Senado, composto de 81 senadores. E a outra pergunta é o que o senhor pretende fazer na Câmara dos Deputados para dar continuidade a essa luta, caso nesse ano não tenha sequência? Bom, se eleito para a Câmara dos Deputados, que eu espero que aconteça, eu também poderei fazer cobranças, embora seja da outra instituição vizinha, lá do tapete azul, o Senado Federal. Eu posso continuar pedindo que os colegas de Congresso Nacional deem andamento. É o máximo que posso fazer. É isso, senador. Pode ir para as considerações finais. Então, prezados amigos, era esta a finalidade desse contato pelo Face, no intuito de dizer que nós do Senado Federal temos obrigação de atacar as violações da Constituição. Nós juramos isto quando assumimos o
posto de senadores da República, defender a Constituição, e isto não vem acontecendo. Nós temos nos omitido, e várias vezes fui à tribuna desde que cheguei lá, inclusive já no primeiro ano, em 2015, na chegada ao Senado, protocolei uma PEC, levou o número 35/2015, para que se mude o sistema de indicação dos ministros do Supremo, exatamente por essas coisas que estão acontecendo. Tendo sido um Supremo aparelhado por uma facção político-ideológica, só poderia dar do que está dando agora. E que, lamentavelmente, vem tendo a conivência dos senadores da República. Portanto, está na hora, já passou da hora, há anos, o momento de nós atacarmos aqueles que infringem a Constituição Federal, o que vem acontecendo principalmente por esse ministro, que hoje é uma das figuras mais atacadas pelo povo brasileiro, exatamente pelas arbitrariedades que tem cometido. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade. Alô, amigos, muito boa tarde. Estamos iniciando a live previamente anunciada para esse horário. A propósito do pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pedido protocolado ontem na Secretaria do Senado Federal. Cumprimento a todos que acompanham pelo Face e entendi oportuno esclarecer porque, como sabemos, houve anteriormente vários pedidos de impeachment, todos eles sumariamente denegados pelo presidente do Senado e sempre através de um processo irregular que contrariava e continuou contrariando, e espero que agora não contrarie, a Lei 1079 de 1950, que regula os pedidos de impeachment, e que diz o seguinte: ingressado um pedido de impeachment, cabe ao presidente do Senado remeter para a advocacia do Senado para verificar as formalidades, isto é, tem firma reconhecida, quem são as testemunhas, quais as outras provas, e ficamos por aí, não cabendo à advocacia do Senado examinar o mérito, o que sempre veio irregularmente acontecendo, e que eu desejo que não aconteça agora com este pedido. Não é atribuição da advocacia do Senado dar parecer sobre o mérito de um pedido de impeachment, até porque a advocacia do Senado é nomeada pelo presidente do Senado, cargo de confiança. O que cabe é, uma vez no espaço de 10 dias examinado, se as formalidades são atendidas, vir para o presidente do Senado e ele remeter para a mesa do Senado, composta de 7 senadores, que vão examinar o cabimento do pedido. E uma vez decidido o cabimento, sim ou não, até cabe recurso para o plenário. Uma vez acolhido o cabimento, nomeia-se uma comissão para examinar aí sim a procedência do mérito do pedido. É assim que se faz com o pedido de impeachment. Nada disso tem sido feito até hoje nas dezenas de requerimentos protocolados na Secretaria do Senado. Então, essa é a situação que eu espero agora que o eminente presidente do Senado observe. Com relação ao momento, por que agora? Ora, porque nós estamos prestes a terminar a legislatura. Daqui a pouco termina. Teremos aí o período eleitoral agora, com irregularidade de sessões, talvez uma ou duas. Na verdade, eu acho que é apenas uma sessão e remota até as eleições de 2 de outubro. Depois tem um provável segundo turno. E aí, só em novembro é que estaremos de volta com sessões plenárias, há um mês ou 40 dias,
porque em 15 de dezembro começa o período do recesso, então é pouco tempo. E depois, janeiro é recesso e fevereiro assume a nova legislatura, né? Então, há pouco tempo. E não é admissível, e assim eu entendo, que se escoe essa legislatura com a continuada omissão do Senado com relação aos pedidos de impeachment de inúmeros ministros do Supremo, que ao menos aquele que mais tem infringido a Constituição seja processado, porque só o Senado tem poderes, tem a prerrogativa de processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal. E até hoje não fizemos isso. É uma omissão injustificável, não é? É uma irresponsabilidade do Senado de não cumprir a sua obrigação de zelo pela Constituição, tão constantemente atropelada por alguns ministros, entre eles e principalmente o senhor Alexandre de Moraes, que tem como ponto alto nas suas arbitrariedades lá em março de 2019, quando recebeu a incumbência do ministro Dias Toffoli, que à época presidia o Supremo, para encaminhar, instaurar, investigar, julgar e até prender. Aí começam os abusos. Isto é, sem ter competência para tal, não é atribuição do Supremo, não é atribuição dos ministros do Supremo instaurarem inquéritos. Isso é atribuição do Ministério Público Federal nos casos pretendidos, ou do Ministério Público Estadual, como são os casos, mas se tratando de alegadas infrações, fake news, notícias falsas, que nem tem ainda a devida previsão legal, abrir inquéritos porque determinadas pessoas do Brasil passaram a dirigir ofensas ao Supremo Tribunal Federal e a alguns ministros, quando no caso caberia a abertura do processo ordinário por calúnia, injúria e difamação. Esse seria o processo correto, mas não é o que o senhor Alexandre de Moraes tem feito. Ele comanda, ele é vítima, ele é ofendido, ele é instaurador do processo, ele é investigador, ele determina buscas e apreensões, como no caso dos 8 empresários que foram investigados há bem poucos dias, assunto e fato sobejamente divulgado e conhecido dos brasileiros. Então, os fatos. Começou lá em 2019, quando, sem um devido sorteio legal, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, se queria abrir um inquérito que não é cabido, era ilegal, irregular, não tem fundamento, não tem previsão legal para o Supremo abrir um inquérito naquelas circunstâncias, deveria, no mínimo, fazer o sorteio livre. Não fez, ele fez uma designação do ministro de sua preferência, que foi Alexandre de Moraes. E a partir daí a sucessão de fatos conhecidos de todos os brasileiros, não é? A violação do direito da liberdade de expressão, quantas vezes, quantos envolvidos nesse inquérito aconteceram, contrariou, ignorou uma contestação do Ministério Público, da Procuradora-Geral da República, na época, a senhora Raquel Dodge, que pediu o arquivamento, porque aquele inquérito era ilegal, não foi respeitada a manifestação do Ministério Público, outra arbitrariedade, outro abuso de autoridade. Depois, as inúmeras investigações, prisões de inúmeras pessoas, assunto também por demais conhecido. Então, aí nós temos inquérito ilegal, descumprimento do devido processo legal, isto é, a violação da participação do Ministério Público, o abuso de autoridade em reiteradas ocasiões, abuso de autoridade que hoje tem previsão na Lei 13.869 de 2019, que é uma lei de abuso de autoridade em todos os entes
públicos, seja de que poder, inclusive do judiciário. Quando foi criada essa lei, muito contestada, alguns não previam que ela serviria também para ministro do Supremo Tribunal Federal, como é o caso de agora. E assim por diante. Então, diante de todos esses fatos, não é? Essa arbitrariedade acontecida há pouco tempo com os empresários, que ainda estão respondendo, o fato daquele inquérito não ter fatos justificáveis para tanto, não ter prazo para terminar, mas se vão 3 anos de um inquérito interminável, a vedação de participação dos advogados de defesa. Os advogados até hoje não tiveram acesso aos autos. Isso contraria profundamente o direito de defesa. Então, vejo, estão sendo enumerados aqui, mas os fatos que são devidamente alinhados em 12 laudas, meticulosamente preparadas por minha assessoria jurídica, do meu gabinete no Senado Federal, que prepararam essa petição de abertura do processo de impeachment. Resta-nos agora, com toda essa articulação feita do pedido, resta-nos ver agora a destinação, que esperamos seja a devida destinação, por parte do presidente do Senado Federal. Não vem ao caso que nós estamos num período de anormalidade com as sessões plenárias. Nada tem a ver. O Senado continua aberto, continua trabalhando. Inclusive, nessa próxima segunda-feira, teremos uma sessão normal, embora por via remota, para julgar, para avaliação de medidas provisórias. Portanto, o Senado continua funcionando, continua trabalhando, com poucas reuniões, mas continua. Então, o que se espera agora é que o presidente do Senado, eminente senador Rodrigo Pacheco, receba o pedido, encaminhe para a advocacia do Senado, que se cumpra o prazo, que venha de volta, remeta para a mesa do Senado e, a partir daí, se instaure o devido processo para julgamento do senhor Alexandre de Moraes, que deverá perder o cargo por atropelamento à Constituição Federal a que competia a ele defender e preservar, o que ele não vem fazendo. As arbitrariedades são muitas. Hoje nós temos visto um clamor nacional de protesto, de indignação com atos do senhor Alexandre de Moraes. Está na hora de terminar tudo isso, está na hora de um basta. O ministro ultrapassou todos os limites previsíveis e imprevisíveis com relação à sua atuação nesse inquérito. Ele faz e acontece o que bem entende. E, para a perplexidade geral, é hoje ainda o presidente do Tribunal Superior Eleitoral é quem vai presidir as eleições de 2 de outubro. Então, meus presidentes, resumidamente, era isso que eu deveria e queria aqui justificar com relação às razões do protocolo desse pedido de impeachment, repetindo que é no intuito de não deixar terminar uma legislatura que está bem próxima do seu fim. A eleição determinará uma nova legislatura que terá início a partir de 2 de fevereiro do ano que vem. Então, nós estamos nos estertores dessa atual legislatura. Não é admissível que o Senado Federal fique com essa pecha de uma das piores gestões, uma das piores legislaturas da história do Senado Federal, porque não defendeu a Constituição. Foi omisso o Senado, foi surdo e cego e mudo com relação às arbitrariedades cometidas à saciedade nesses últimos anos. Então, esse é o intuito, para tentar, pelo menos, salvar um fim de legislatura, porque senão nós ficaremos com essa pecha. Eu não terei oportunidade de permanecer no Senado Federal no ano que vem, por questões partidárias, optei por concorrer à Câmara dos Deputados.
Então estarei concorrendo à Câmara dos Deputados e, se eleito na eleição próxima, eu continuarei na Câmara dos Deputados verberando contra essas irregularidades, porque elas atingem a todos nós. E como cidadão normal, ainda mais com um mandato, eu estarei protestando contra os excessos do Supremo